As vespas. Um dos insetos mais intrigantes, para muitos, temidos do mundo. Mas você sabia que elas são muito mais do que apenas criaturas com uma picada poderosa? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos surpreendentes das vespas, explorando fatos que vão te deixar boquiaberto. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a maneira como você vê esses insetos para sempre. As vespas são conhecidas pela sua aparência marcante e comportamento assertivo, mas sua história é muito mais profunda do que aparenta. Existem mais de 30 mil espécies conhecidas de vespas no mundo, e a diversidade delas é incrível. Algumas têm corpos coloridos e brilhantes, enquanto outras preferem tons mais discretos. Mas o que todas têm em comum é a capacidade de desempenhar papéis cruciais nos ecossistemas. Você sabia que as vespas são predadoras naturais? Isso significa que elas ajudam a controlar populações de outros insetos, incluindo pragas que podem causar grandes danos à agricultura. Sem as vespas, o mundo enfrentaria um desequilíbrio ecológico. Elas capturam suas presas com precisão e velocidade impressionantes, utilizando suas mandíbulas afiadas e instinto aguçado. Mas não se engane, embora algumas vespas sejam agressivas, muitas são pacíficas e preferem evitar conflitos. Algo que muita gente não sabe é que as vespas também polinizam flores. Embora as abelhas sejam mais famosas por esse papel, as vespas também contribuem para a polinização de diversas plantas. Algumas espécies são tão especializadas que polinizam apenas um tipo específico de flor. Essa relação íntima entre as vespas e as plantas é um exemplo fascinante de como a natureza é interconectada. Mas como elas vivem? As vespas podem ser solitárias ou sociais, dependendo da espécie. As solitárias preferem construir seus ninhos em lugares discretos, como buracos no solo ou cavidades em árvores. Elas cuidam sozinhas de seus filhotes e geralmente têm um ciclo de vida mais curto. Já as vespas sociais vivem em colônias organizadas, com uma rainha no comando, operárias dedicadas e até mesmo machos cuja única função é reproduzir. Você provavelmente já viu um ninho de vespas, mas talvez não tenha percebido como ele é engenhoso. Feito de fibras de madeira mastigada, o ninho parece papel e é incrivelmente resistente. Cada cameda tem espaços meticulosamente organizados para armazenar ovos e abrigar as larvas em desenvolvimento. Ali dentro, a colônia funciona como uma máquina bem lubrificada, com cada vespa desempenhando sua função para garantir o sucesso da comunidade. Agora, você pode estar se perguntando por que as vespas picam. A picada é uma das formas mais eficazes que elas têm para se defender de predadores. O ferrão das vespas está ligado a uma glândula de veneno que injeta substâncias para imobilizar ameaças ou presas. Em algumas espécies, o veneno pode causar dor intensa, mas é raro ser letal para humanos, a menos que haja uma reação alérgica grave. Curiosamente, nem todas as vespas picam. Os machos, por exemplo, não possuem ferrão. E falando em defesa, algumas vespas têm táticas incríveis para proteger suas colônias. Algumas espécies liberam feromônios que alertam toda a colônia para um perigo iminente, mobilizando um exército de operárias prontas para enfrentar o invasor. Outras contam com camuflagem para manter seus ninhos escondidos e fora do alcance de predadores. Outro ponto interessante é o impacto cultural das vespas. Em algumas culturas, elas são vistas como símbolos de coragem e resiliência. Há também registros de povos antigos utilizando o veneno de vespas para propósitos medicinais. Além disso, os cientistas estão estudando o veneno das vespas para desenvolver novos medicamentos, incluindo analgésicos e tratamentos contra o câncer. Agora, vamos a um fato curioso: as vespas também têm seus predadores. Aves, lagartos e até mesmo outras vespas podem atacar uma colônia. Por isso, elas estão sempre em alerta, prontas para reagir a qualquer movimento suspeito. Apesar disso, elas conseguem se manter como uma das criaturas mais bem-sucedidas no reino animal, adaptando-se a ambientes diversos e desafiadores. E se você acha que tudo isso é impressionante, espere até ouvir sobre as vespas parasitoides. Essas criaturas têm um estilo de vida que parece saído de um filme de ficção científica. Elas depositam seus ovos dentro de outros insetos, e as larvas se alimentam do hospedeiro até estarem prontas para emergir.
Embora possa soar cruel, esse comportamento ajuda a regular populações de pragas, mostrando mais uma vez como as vespas desempenham um papel vital no ecossistema. Mas você sabia que algumas vespas têm habilidades tão peculiares que até os cientistas ficam intrigados? Vamos falar de uma espécie em particular, da vespa caçadora de tarântulas. Este inseto é um verdadeiro guerreiro do reino animal. Como o próprio nome sugere, essa vespa tem como presas aranhas-tarântulas, que são muito maiores que ela. A tática: um ataque preciso que paralisa a aranha com o veneno. Em seguida, a vespa arrasta sua presa para um ninho subterrâneo, onde ela deposita um único ovo sobre o corpo da tarântula. Quando a larva nasce, ela se alimenta da aranha imobilizada, garantindo assim uma fonte de alimento fresca. Esse comportamento pode parecer cruel, mas é essencial para a sobrevivência da espécie. Além disso, demonstra uma estratégia evolutiva incrível, onde cada detalhe é planejado para maximizar as chances de sucesso das próximas gerações. E não pense que essa é a única espécie com táticas sofisticadas. Outras vespas utilizam métodos semelhantes com diferentes tipos de presas, como lagartas, gafanhotos e até mesmo outros insetos maiores. Outro aspecto fascinante sobre as vespas é a comunicação entre elas. Você sabia que algumas vespas sociais conseguem se organizar de forma tão eficiente quanto um exército humano? Elas utilizam sinais químicos, visuais e até mesmo vibrações para coordenar atividades dentro da colônia. Por exemplo, quando uma fonte de alimento é descoberta, as vespas podem informar rapidamente suas companheiras através da liberação de feromônios. Esse sistema é tão eficaz que, em poucos minutos, dezenas de vespas podem se reunir no local para aproveitar o recurso. Agora, voltando à relação das vespas com os humanos. Além do medo que muitas vezes inspiram, há também oportunidades de aprendizado com esses insetos. Pesquisadores estudam a estrutura dos ninhos de vespas para desenvolver novos materiais de construção leves e resistentes. Além disso, as enzimas presentes no veneno das vespas estão sendo investigadas para criar tratamentos inovadores contra infecções bacterianas e outras doenças. As vespas também têm um impacto direto no controle de pragas urbanas. Em algumas cidades, há iniciativas para proteger espécies nativas de vespas, pois elas ajudam a manter populações de baratas e outros insetos sob controle. Esse equilíbrio é fundamental para evitar o uso excessivo de pesticidas, que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. E se você é um amante da gastronomia, aqui vai um fato inesperado: em alguns países asiáticos, larvas de vespas são consideradas uma iguaria. Elas são preparadas de diversas formas, como fritas ou cozidas, e são apreciadas por seu alto valor nutritivo. Embora possa parecer estranho para algumas culturas, essa prática é mais um exemplo de como as vespas interagem com os seres humanos de maneiras diversas e surpreendentes. E falando em interações surpreendentes, é importante mencionar o papel das vespas na arte e na literatura. Poetas e escritores frequentemente usam as vespas como símbolos de dualidade.